né, essa figura ilustre, né, da nossa terra, e que hoje nós conversamos de uma forma, acima de tudo, para tentar extrair um pouco daquilo que ele pensa. E aí, dentro dessa discussão que nós temos sobre o Piauí, eu começo perguntando para o João Cláudio: João, como é que você define ser piauiense? O que é ser piauiense? Bom, eu acho que a piauiensidade é caracterizada por um compromisso de originalidade muito grande. Eu até comparo, às vezes, o Piauí dentro do contexto do Brasil com o Brasil dentro da América do Sul. Quer dizer, um país de dimensões continentais, com muitas fronteiras. Só são 2 países que não fazem fronteiras com o Brasil, que é o Chile e o Equador, com uma única língua, uma unidade política, geográfica e uma diversidade cultural, e o traço mais marcante de originalidade, que é o fato de ter uma língua portuguesa no meio de todas as outras espanholas. Do mesmo jeito o Piauí, porque tem um processo de colonização diferente dos outros, um estado que concentrou sua capital no sertão, diferente dos outros, um estado que foi o último a ser colonizado, e um estado que tem uma antropologia e uma sociologia muito específica voltadas para o rio, que tem 1.200 quilômetros de extensão, que separa esse estado do Piauí do Maranhão. Depois a majestosa Serra da Ibiapaba, que separa o Piauí do Ceará. Nós, 2/3 somos sertão, caatinga. 2/3 quer dizer muita coisa. É onde no Nordeste o estado mais predominantemente sertão é o Piauí. Sertão pela extensão geográfica desse sertão, sertão pela cultura própria dos vaqueiros que aqui reinaram, inclusive definindo uma gestão humana e política mais democrática. Não é que seja ideal, mas mais democrática, porque o vaqueiro não era empregado, é um sócio do patrão. Mesmo a revelia de todas as injustiças das estruturas sociais, o vaqueiro de 5 reis tirava uma e comia na mesa com o patrão. O próprio Visconde da Parnaíba, que foi o governante mais antigo, era um vaqueiro. José Expedito Rego escreveu o livro Vaqueiro Visconde. O próprio Wellington Dias, atual governador, o pai foi vaqueiro, o avô foi vaqueiro, ele mesmo disse que na infância queria ser vaqueiro. Nós estamos marcadamente instalados, caracterizados por essa identidade do ciclo do gado e toda a letargia e paradigma de atraso que esse ciclo do gado trouxe. Uma região fornecedora de proteína, de carne, que não tinha valor. Ela não tem o valor que tem o ouro, que tem a cana-de-açúcar em Pernambuco, que produziu esses grandes monumentos barrocos de Minas, de Pernambuco, que produziu um casario com um mobiliário europeu. É um homem que se isolou mesmo na sua rudeza, na maneira mais rústica de ser, e teve que se adaptar à diversidade do clima e teve que produzir uma cultura muito tosca, muito rude, muito própria, que às vezes nós confundimos com cultura pobre e que precisa ser resgatada. Tem umas peculiaridades na forma de ser, de falar, agora, com algumas coisas que atrasam o seu desenvolvimento. Várias causas. Uma delas, por exemplo, é que o Piauí de fato é muito longe. É uma terra longe, sob um apuro imenso, bonita, luminosa, escondida e longe. Longe, inclusive, dela mesma. Porque para você ir de Teresina a Correntes são 900 quilômetros e não existe estrada. E despovoada. Para você ter uma ideia, o município de Ribeirão Gonçalves até pouco tempo tinha quase equivalente à área de Sergipe. Agora foi desmembrado Baixa Grande do Ribeiro, com 3.000, 4.000 habitantes. É muito despovoada. Uma estrutura agrária feudal, porque no sul do estado algumas pessoas ainda detêm milhões e milhões de hectares, que formam a última fronteira agrícola do estado. A estrutura política, não vou dizer que seja só oligarca. É oligarca atrasada, despreparada,
despreparada tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista intelectual. Emocional porque não tem aquela motivação sentimental que é necessária para implantar uma autoestima que nos resgate da humilhação, da falta de amor próprio. E intelectual também despreparada porque não é que o político precise ter uma formação intelectual prevalecente, que ele precisa ser um grande orador eloquente ou um homem que entenda mas ele precisa, no mínimo, ter uma consciência humanista, que se aprende estudando, mesmo que não seja um estudo acadêmico, mas precisa se estudar. Ter um rumo da política como uma ciência e um conhecimento profundo da sua terra e do homem da sua terra. Temos a economia fragilíssima e chamar muita atenção para esse aspecto. A nossa primeira escola foi em 1818, tentativa de escola, quer dizer, embriões de escolas. Houveram algumas tentativas dos jesuítas, foi um processo colonizatório, que foi diferente dos outros também, porque os outros tinham um processo que se desdobrava, quer dizer, e aqui não, tiveram que entrar colonizando por vários lugares. O delta já era uma barreira natural para que a nossa colonização não fosse feita pelo litoral, porque o delta era um labirinto que a própria natureza implantou, incrustou ali no norte. E aí depois as entradas pelo interior. De maneira que isso não faz do Piauí, digamos, um lugar pobre por excelência. Faz um lugar pobre pelas circunstâncias históricas, geográficas, políticas, sociais, culturais, mas dar ao Piauí um compromisso de originalidade maior do que a todos os outros estados nordestinos. E como para mim sempre foi uma filosofia você pensar o seguinte: você pode não ser o mais bonito, nem o mais inteligente, nem o mais charmoso, nem o mais... mas você tem alguma coisa que lhe individualiza, que lhe define, que lhe caracteriza. E assim é o Piauí. Repensar o Estado de uma forma mais realista é primeiro conhecê-lo mesmo, na sua essência. O que sobra dele, porque nós estamos passando por um processo aí de globalização, que as culturas mais frágeis tendem a desaparecer. Então eu vou conhecer, ir até Corrente, ir até o Porto das Barcas em Parnaíba, até o Casario de Amarante, as vastas campinas alagadiças de Campo Maior, a poesia do Agadobal, a linha melódica dos vaqueiros, Teresina com sua original localização no sertão, o potencial hídrico dos grandes lençóis freáticos do estado, a possibilidade da navegabilidade do rio que um dia fora navegável, as histórias produzidas pela nossa literatura, o contexto da vida popular da cidade, que pulsa tanto em Oeiras, como em Teresina, como em outras cidades. Quer dizer, é preciso olhar para Piauí com uma curiosidade, com um amor, E a última causa do nosso atraso, e essa mais sintomática, mais séria, mais profunda, porque psicológica, a falta de autoestima. O mais difícil não é fazer o CD. O mais difícil é vender. Lá na minha terra, lá em Piripiri, meu irmão tem um açougue, eu botei para vender lá, no açougue. Aí uma velhinha foi comprar carne, a velha comprou carne, sobrou R$5 de troco. Aí meu irmão disse: olha, eu não tenho R$5 de troco, mas você vai levar o CD do meu irmão? É 10, o CD dele é 10, e o seu troco é só 5. Você tá entendendo? Você vai levar uma coisa de 10 por 5. Aí a velhinha disse: não, me dê mesmo de bofe. Não quis não. E a minha mãe fazia humor de tudo. Na hora do almoço ela dizia: quem quer R$5 para não almoçar? Aí todo mundo... No final da tarde estava todo mundo triste. Ela: quem quer dar os 5 para comprar a janta?